A segunda temporada de Round 6 acabou de ser lançada, trazendo muita ação e também muita emoção. E com isso, eu resolvi assistir aos 7 episódios dessa nova temporada em câmera lenta. Então eu acabei encontrando alguns detalhes incríveis que eu tenho certeza que você não viu antes, e que eu irei apresentar a vocês em ordem cronológica. Então se tu gosta de Round 6, já deixa seu like e também a sua inscrição. E agora sim, vamos para o vídeo. Número 1. No primeiro episódio, quando o Ji-hoon está falando com o frontman no aeroporto, nesse momento, vemos que ele diz: 쥐새끼처럼 숨어서 떠들지 말고 내 앞으로 나와. Então mais na frente na série, vemos que o frontman realmente atende ao pedido do Ji-hoon, mostrando seu rosto para ele no final do terceiro episódio. Número 2. Na cena a seguir, vemos que o Ji-hoon percebe que está sendo rastreado, então ele imediatamente retira o chip do seu corpo, e esse chip é colocado nos participantes antes do início dos jogos, e ele é usado para poder identificar cada jogador, pois mesmo que um jogador troque de uniforme, o chip irá dizer a verdade, e ainda esse chip foi usado nos jogos, como no da batatinha frita 1, 2, 3, onde vemos que os atiradores recebem o número dos jogadores eliminados pelo rádio, e depois localiza o jogador eliminado pelo painel, como vemos ele marcado bem aqui. Número 3. Na cena em que o chefe vai levar comida para o Ji-hoon, nesse momento, é possível ver que o calendário está no mês 6, sendo essa uma referência direta ao número de jogos, que são 6, e é o nome da série que em português significa sexta rodada. Número 4. Quando o Ji-hoon se encontra com o Salesman no seu quarto, nesse momento, vemos que ele diz: 저랑 게임 한번 하시죠. E essa é a mesma fala que ele diz para o Ji-hoon quando ele se encontra com ele pela primeira vez na primeira temporada, onde ele diz: 선생님, 저랑 게임 한번 하시겠습니까? E se você olhar atentamente, verá que o Ji-hoon está com isqueiro em forma de arma nesse primeiro encontro, e no segundo encontro o Salesman está com a arma, só que sendo uma arma de verdade dessa vez. E no primeiro encontro deles, vemos que o Ji-hoon diz para ele: 지금 나한테 야바이 치는 거면 오늘 내 손에 진짜 죽어, 어? E, ironicamente, os jogos do Round 6 foram um golpe, pois o Ji-hoon e nenhum dos jogadores sabia que eles seriam mortos caso eles perdessem os jogos, e então quando o Ji-hoon se encontra com ele na segunda temporada, vemos que ele acaba se matando no seu próprio jogo, sendo essa uma referência direta pelo que foi dito pelo Ji-hoon anteriormente. Número 5. Ainda nessa cena, o jogo que o Salesman joga com o Ji-hoon não fazia parte dos jogos do Round 6. Ele jogou apenas para se divertir, da mesma forma que ele compra várias raspadinhas da sorte e pães doces para entregar aos mendigos, pois ele queria provar para ele mesmo que a maioria das pessoas em situação financeira ruins prefere apostar a sorte do que aceitar uma oportunidade honesta e saudável, onde ele mesmo diz: 이 빵을 버린 건 제가 아니라. Assim como os participantes dos jogos, que preferem continuar a jogar os jogos, mesmo que isso lhe custe as vidas. E no momento em que ele vai jogar a roleta russa com Ji-hoon, vemos que ele coloca a música Time to Say Goodbye, do famoso cantor italiano Andrea Bocelli, que em português significa Tempo de Dizer Adeus, pois ele estava cansado daquela vida, e ele estava torcendo para que ele fosse eliminado em seu próprio jogo. Número 6. Na cena em que o Ji-hoon mostra seu arsenal de armas para o Jong-hoon e para o Won Sek-choi, no momento em que ele começa a atirar, vemos que o Jong-hoon nem pisca e nem se assusta, enquanto o Won Se-ok se assusta, e isso acontece por causa do seu trabalho como policial e também por ele ter passado pelos mesmos traumas dos jogos do Round 6 assim como o Ji-hoon. E ainda no momento em que o Ji-hoon passa a arma para ele, vemos que ele gira o cano em uma direção segura, sendo esse um detalhe pequeno, porém incrível ao mesmo tempo. Número 7. Quando o Ji-hoon liga para sua filha, é possível escutar que ela atende o telefone falando em inglês. Hello? Who is calling? Hello? E essa cena é uma referência direta à cena da primeira temporada, onde a mãe do Ji-hoon diz: 가 미국으로 그냥 들어가 보면 한국말 다 까먹고 니랑 뭐 말도 영영 안 통할 끼고. Onde, se você olhar atentamente, verá que no momento em que ela começa a falar inglês, o Ji-hoon não entende nada. Porém, quando ela começa a falar em coreano, ele entende, agindo exatamente da forma que a mãe dele lhe disse anteriormente. Número 8. Na cena em que o Ji-hoon está no carro falando com o frontman, nesse momento, vemos que ele diz: 매트릭스라는 영화 하나. 파란 약을 먹고 편히 살면 될 텐데 온 흉내를 내는 인간들이 나오지. E esse filme já foi referenciado na primeira temporada, onde Abdul Ali diz: 그잖아 이렇게 이렇게 하는 거 매트릭스. E as cores da pílula de Matrix são azul e vermelha, sendo exatamente as cores mostradas na votação do jogo. Número 9. No momento em que o Ji-hoon acorda dentro do dormitório dos jogos, se você olhar atentamente, verá que ele acorda da mesma forma que ele acordou pela primeira vez na primeira temporada. Número 10. Ainda nessa cena, nesse momento, é possível ver que os jogadores fazem as seguintes perguntas: 그냥 게임만 하면 된다더니 이렇게 사람을 납치하듯이 끌고 와서 지금 그 말을 믿으라는 거예요? 그 가면은 뭐예요? 핸드폰이랑 지갑은 왜 가지고 가신 거죠? 그거 돌려주시죠. E curiosamente, essa foi a mesma pergunta que os jogadores fizeram no início da primeira temporada.
갑자기 마취시켜서 핸드폰, 지갑 다 뺐고 그걸 지금 믿으라는 겁니까? 그럼 가면은 왜 쓰고 있는 거죠? 난 당신 말 하나도 못 믿겠는데. 유인, 납치, 감금. 우리가 당신들 말을 믿어야 할 이유를 하나만 대봐. Número 11. Na cena a seguir, quando Jong-hoon fala para o capitão do barco, 그 섬을 찾을 수 있는 단서를 찾았습니다. 지금 그 위치를 추적하는 중이에요. Então, se você olhar atentamente, verá que ele começa a apertar alguns botões no painel do seu barco. E é nesse momento que ele passa as informações para o frontman sobre a quantidade de homens que o Won Se-wook e o Jong-hoon está levando para o encontro dele na Ilha dos Jogos. Número 12. No momento em que o Ji-hoon entra no campo do jogo do Batatinha Frita 1, 2, 3, vemos que ele olha as gaivotas voando no céu, da mesma forma que o Seo Anão fez na primeira temporada. Porém, nesse momento, aqui o Ji-hoon está olhando elas para saber a localização em que ele está. E ainda nessa cena, quando ele descobre que perdeu o rastreador do seu dente, vemos que a câmera dá um zoom no seu rosto, da mesma forma em que vimos nesse mesmo jogo, na temporada anterior. Número 13, ainda nessa cena, quando o Ji-hoon começa a orientar os jogadores, pedindo para eles pararem no momento certo, todos que assistiram a série acharam que ele fala a palavra parou. Parou! 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 Pois tanto na dublagem como na legenda está escrito parou, porém ele não fala nada disso. Na verdade ele fala a palavra oeo, que significa gelo em coreano. 얼어! 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 E na verdade o nome do jogo não se chama Batatinha Frita 1, 2, 3. O jogo na verdade se chama Munguá Kotipi Esumida, que em português seria Afro de Bisco Desabrochou ou Afro de Saron Desabrochou. Número 14. No momento que a primeira jogadora é eliminada, vemos que essa mulher olha para ela e se espanta, fazendo ela e muitos outros jogadores correrem e serem eliminados também. E essa cena é uma referência à cena da primeira temporada, onde no momento que o segundo jogador é eliminado, vemos que essa jogadora se desespera e acaba levando outros jogadores a se moverem junto com ela. E ainda nessa cena, vemos que a jogadora 196 foi a primeira eliminada. Porém, quando a cena muda para a sala do frontman, vemos que tem mais 3 corpos no chão. E isso não faz o menor sentido, pois ela foi a primeira jogadora eliminada, sendo esse um pequeno grande erro de continuidade nessa cena. Número 15, ainda nessa cena, quando o Ji-hoon volta para salvar esse jogador, vemos que ele quase acaba caindo no chão, e então a jogadora Hyun Jae-chol segura o jogador ferido junto com ele, evitando que o Ji-hoon caísse e fosse eliminado. E essa cena é uma referência direta à cena onde Abdul Ali salva o Ji-hoon de ser morto no mesmo jogo na temporada anterior. Número 16, na cena que o frontman vai defender o Lee Myung-ji de ser agredido pelo Thanos, esses golpes que ele deu neles foi baseado no seu personagem chamado Storm Shadow do filme G.I. Joe. E esse golpe que ele dá imobilizando o pescoço do Thanos foi inspirado no golpe que ele dá no Snake Eye, na cena do monastério budista em G.I. Joe Retaliação. E essa não foi a primeira vez em que o ator do frontman e o ator do Thanos se enfrentaram. Eles já atuaram junto num filme sul-coreano chamado Iris, The Movie, lançado em 2010. Número 17. No quinto episódio, quando o Ji-hoon vai jogar a peteca do jogo Jag, é possível ver que ele acerta a peteca apenas 4 vezes. Porém, o frontman vê que ele não vai conseguir acertar pela quinta vez, então ele estica a perna para o Ji-hoon conseguir acertar a peteca. Porém, se você olhar atentamente, verá que o Ji-hoon não conseguiu finalizar esse jogo, pois o Ji-hoon não conseguiu jogar a peteca do Jag para o alto pela última vez. Porém, como ele é o líder, ele não poderia perder esse jogo, sendo esse um detalhe pequeno, porém bastante curioso ao mesmo tempo. Número 18. Na cena em que a senhora jogadora número 149 está conversando com os outros jogadores, nesse momento, vemos que ela empurra o leite na boca do seu filho para ele não dizer nada, onde vemos que ele acaba se sufocando e derrama todo o leite em seu corpo. E essa cena não estava no roteiro dessa forma, onde vemos que ela chega a dar até uma risada. E o diretor achou a cena tão natural e divertida que decidiu deixar ela no corte final da série. Número 19. Quando a segunda rodada do terceiro jogo está para começar, se você olhar atentamente, verá que o líder com um quadrado no rosto vê que todos os jogadores subiram no carrossel, então ele avisa o funcionário que pode iniciar o jogo. Porém, se você olhar atentamente, verá que ele só começa a girar o carrossel por causa do frontman, onde se você olhar com atenção, verá que o frontman faz um leve aceno com a cabeça para baixo, avisando ao líder que pode iniciar o jogo. E esse detalhe eu achei totalmente incrível. Número 20. Quando Jun-ho leva os homens do Ji-hoon para checar a porta de ferro na ilha, no momento em que ela explode, vemos que um Shek-so e o outro homem reagem à explosão e se assustam. Porém, se você olhar atentamente, verá que o capitão do barco não pisca e nem se espanta, revelando mais uma vez em poucos detalhes que era um dos homens do frontman. Número 21. Nessa cena, quando o Ji-hoon diz que é a sala do líder na parte de cima, nesse momento, vemos que todos olham para cima. Porém, se você olhar atentamente, verá que o frontman não olha. E eu achei incrível a forma que o diretor soube colocar esses detalhes ocultos nessa série.
Número 22, no último episódio da temporada, quando o Frontman elimina o Jung Bae na frente do Ji-hoon. Nesse momento, vemos que ele cai e chora totalmente desesperado. E essa cena foi inspirada na cena onde o Hank é morto na frente do Walter, em Breaking Bad. E esse vídeo teria ao todo 44 detalhes, porém eu decidi dividir em duas partes. E se esse vídeo tiver bastante likes e muitos comentários com a frase "Quero a parte 2", eu postarei ela ainda essa semana. Se gostou do vídeo, deixe seu like e a sua inscrição para me ajudar a fazer mais vídeos como esse. Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um abraço e até mais.